Temos agora a aula do juiz Kleber Wack, que vai apresentar o tema a proteção constitucional da privacidade e o sigilo bancário fiscal. Bom dia a todos. Eu também quero agradecer o convite, né? Eu acho que eu devo muito à Escola Nacional da Magistratura pela minha formação e pelo incentivo aos estudos. E já lhe disse uma vez que os pedidos da Inamate que me forem apresentados, eu recebo até como uma intimação e me sinto na obrigação de tentar cumprir. Mas eu também tenho que vencer alguns demônios dentro de mim, que eu sempre digo que tenho dificuldade demais de falar em vídeo, de tentar consolidar as ideias, eu tenho um problema com o tempo. Então, vou tentar, né? Havia um planejamento inicial, queria até esclarecer isso para os colegas que estão nos assistindo. Nós planejamos, né, lá o conselho da Inamate, a diretoria, estavam discutindo sobre esse curso. Ele seria até presencial, ele não seria por vídeo, né? E dentre os temas que foram discutidos, eu tinha levado um assunto sobre a privacidade constitucional, o direito à proteção da privacidade, o sigilo bancário e fiscal, e tratamos um pouco sobre matéria de execução. E nisso também se desenvolvia a ideia da lei do abuso de autoridade, e meu tema acabou ficando, né? Ele vai ser um tema um pouco lateral em relação à lei de abuso de autoridade, mas eu acredito que na formulação de como eu poderia expor esse assunto, a gente vai perceber que eu não acho que esse tema necessariamente tem a ver com a lei de abuso de autoridade, mas eu acho que a lei de abuso de autoridade tem a ver um pouco com as coisas que eu vou tratar aqui nessa minha exposição. Quando eu começo a pensar sobre como eu vou trazer a ideia, né, para meus colegas numa sala de aula, eu me lembro de um texto terrível que eu li na minha época de faculdade, ainda um pouco antes da faculdade, e falava de uma folha em branco, né? Esse texto é de Sartre. Eu sou muito impermeável em filosofia, mas eu li esses parágrafos que ele escreveu sobre a folha em branco, aquela folha em branco desafiando ele, etc. E é mais ou menos assim que eu me sinto diante da tentativa de elaborar o plano de exposição. Mas eu acho que há 3 pontos que a gente deve observar quando se trata de falar da proteção constitucional da privacidade e da intimidade, e como isso vai desaguar lá na frente nas nossas atividades, especialmente da execução, mas também na fase de conhecimento, quando tratamos de quebra de sigilos bancários e fiscais, né? Que isso também é uma atividade corriqueira no exercício da judicatura. E como que podemos correlacionar esses 3 assuntos? Isso nos remete a um outro ponto de observação. Onde estão os conflitos, né? Os conflitos estão na sociedade. E o que nós vamos buscar quando fazemos a quebra de sigilos bancário e fiscal? Nós vamos buscar informação. E como é que é a sociedade hoje em relação à informação? Então, são 3 aspectos que a gente deve colocar no plano da reflexão, né? O primeiro diz respeito a um instrumento processual que nós vamos usar para isso, que é o processo judicial. Se olharmos bem para o processo judicial, nós vamos ver que isso vai nos remeter à Constituição. E a Constituição e o processo vão ser os nossos objetos são nossas ferramentas para tratar dos conflitos da sociedade cada vez mais digital. Então, vamos falar um pouquinho do processo civil. Vamos então para o slide, tá? Começa lá, novo CPC democrático, vamos para a página onde eu começo a tratar do princípio, né? Começa ali na página, o princípio da primazia do julgamento do mérito. Eu sempre trato desse assunto com meus colegas, quando a gente está discutindo sobre o processo, especialmente lembrando como que o nosso processo civil foi recepcionado, né? Assim que ele entrou em vigor, né? Quando ele foi aprovado em 2015 e entrar em vigor em 2016, a recepção por parte de nós, né, juízes do trabalho, em relação ao CPC foi bastante dura, né? A gente achava que isso transformaria o processo que nós tínhamos em mãos, isso esvaziaria os nossos poderes, e a gente não sabia o que vinha pela frente, né? Que
Quando chegou a lei da reforma trabalhista, que era uma lei típica, uma lei específica, regras próprias, começou a bater uma saudade do CPC que a gente nem conhecia direito, né? Então, uma coisa que nós podemos observar, durante a tramitação do CPC, nas discussões do Congresso, ou desde a formação do anteprojeto por aquela comissão de juristas que foi presidida pelo ministro Luiz Fux, se olhar o acervo de informação do CPC, vão perceber que há muito do processo do trabalho e que serviu de inspiração para o novo CPC. Foram buscar no processo do trabalho maneiras de tornar o processo civil mais eficiente. E fizeram bem, na minha opinião, a nova disposição das regras processuais civis. Veja, nós temos logo no começo o princípio da primazia do julgamento do mérito. Isso, se a gente for pensar no processo de trabalho, era o princípio da simplicidade, né? Onde a gente fazia todos os esforços necessários para superar preliminares e ir diretamente fazer com que o mérito pudesse ser julgado. Pois isso agora está claramente colocado no CPC. Lá nós vimos uma figura que foi levada para o CPC, inclusive a ANAMATRA preparou um estudo com a opinião do magistrado trabalhista para levar como contribuição, e nesse estudo que eu tive a felicidade de fazer o papel de relator, nós preparamos um capítulo todo de cooperação judiciária, que foi um trabalho grandioso, magnífico, feito pelo eu chamo ele de Pepe, o desembargador José Eduardo, todo mundo conhece ele por Pepe, e esse capítulo praticamente entrou, né? Eu não sei se entrou pelos estudos da ANAMATRA ou foi pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, que também levou, mas enfim, foi uma contribuição também do Juiz do Trabalho sobre a cooperação judiciária. Isso agora está lá. Isso está imbricado, né, com a forma como é o novo CPC de hoje. Que está aí no slide, vocês podem ver, estou colocando o título de processo democrático. Mas por que processo democrático? Por causa da evolução processual, né? A evolução da figura do processo com o juiz boca da lei, ao processo mais socializante, e agora a gente caminha para um processo mais democrático. Vejam as características desse processo democrático. A vedação da decisão surpresa, né? Nós tínhamos as matérias que podíamos arguir de ofício e continuamos tendo essa disposição de fazer essa arguição de ofício de determinadas matérias, mas a gente tem que submeter essas questões para o debate, para o contraditório. Que vamos dizer, uma prescrição, por exemplo, a gente possa fazer a invocação dela de ofício. E se houver uma causa impeditiva, né, interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, e a gente não sabe dessa causa? Então é preciso instaurar o debate em cima da matéria, da questão colocada em julgamento, né, e dos fundamentos que serão lançados sobre aquela questão, para que o juiz possa ser influenciado ao decidir. Essa influência, vocês vão verificar também, ela aparece no capítulo das provas. O artigo das provas hoje, se nós compararmos com o CPC de 73, tem duas diferenças, parecem duas diferenças muito simples, mas elas são marcantes. As provas que eram conceituadas como todo meio moral, né, todo meio legal e moralmente legítimo, né, capaz de produzir, formar a convicção do juízo, ela muda, ela passa a ser conceituada como direito da parte, começa sendo tratada como direito da parte. Já era um direito antes, mas é claro que é explícito do novo CPC que é o direito da parte e é o direito associado àquilo que vai na parte final do dispositivo. Se eu não me engano, agora acho que é 4-2, mas eu não vou falar, não vou cravar, tem que olhar aqui no CPC, né? Mas podem conferir o dispositivo. É o direito da parte de influir e influenciar na formação, efetivamente, acho que usa até esse advérbio, efetivamente na formação da convicção do juiz. Isso vocês vão perceber também que nós estamos falando de o direito da parte, o direito do debate, o direito ao contraditório, tem muito a ver com o que foi dito ontem pela desembargadora Tereza Arce, que também foi falado agora pelo ministro Aloysio, com uma coisa que eu me lembro bem, na chegada do CPC, que foi muito mal recebido por nós, que era o artigo 489 do CPC, o dever de fundamentação. Nós achávamos, e
E não achávamos assim à toa, não. Até havia algumas pessoas que traziam essas teses meio que escondidas atrás da verdadeira vocação do 489, de que o juiz teria que fazer um trabalho exaustivo, inclusive tratando de argumentos que estariam absolutamente superados, né? Não vou falar de nenhum exemplo mais prático assim, mas vamos a uma figura da linguagem comum, né? Por exemplo, se eu afirmo que sou homem, eu estou negando que seja mulher. Se eu afirmo que sou adulto, eu estou dizendo que não sou criança, né? Então, existem argumentos que são absolutamente incompatíveis com aquilo que já tinha sido colocado na petição inicial ou na defesa, mas que são incompatíveis com a figura, com a inteligência, né, do argumento adotado na fundamentação. Então, é óbvio que a gente não precisa tratar exaustivamente de todos os argumentos, porque há argumentos fantasiosos, argumentos surreais, argumentos inacreditáveis, né, argumentos sem pé nem cabeça. Então, o juiz não vai perder seu tempo de julgamento tratando de argumentos absolutamente surreais, né? E isso não vai ter prejuízo nenhum. Por quê? Para que serve toda essa fundamentação? São as nossas âncoras da democracia, né? É em cima da fundamentação que toda a atividade do juízo ela é examinada, ele é controlado, fiscalizado em cima desta arte, deste seu ofício de fundamentar, de decidir fundamentadamente. O processo, o processo civil aparece com mais características. Vocês vão olhar no artigo 2º, a questão do impulso oficial, que é uma coisa que nos causa espécie em relação ao 878 por causa da reforma trabalhista, mas eu costumo dizer que talvez o problema da interpretação, o problema da reforma trabalhista esteja na interpretação que nós estamos querendo assumir, né? Porque, veja, o impulso oficial é incrementado no artigo 2º do CPC. Nós temos um exemplo, vamos definir impulso oficial primeiro. Impulso oficial é a disposição que tem o juízo de determinar o andamento do processo, né? Mas em que situação? Em toda e qualquer situação, menos naquelas em que a lei reservou a iniciativa para a parte. Mas essa reserva é absoluta? De modo algum, né? Vamos voltar, se o processo é democrático e se o juízo está passando da linha e invadindo uma área que é reservada à iniciativa da parte, qual é a medida para a correção? Se fosse absolutamente vedado, a medida para a correção seria a nulidade. E o CPC não trata de nulidade em determinados casos onde também cria a reserva da iniciativa para a parte. Por exemplo, o IDPJ. Eu fui um dos primeiros acho que a falar sobre isso, porque, se não me engano, eu fui até antes do CPC entrar em vigor, na Escola Judicial do TRT-14, a convite dos nossos colegas de lá, e fui eu e meu amigo João Marcelo, e a gente achava que nós íamos falar uma coisa assim que todo mundo ia acolher, né? Fomos lá defender a aplicação do IDPJ no processo do trabalho. E a reação foi absolutamente diferente, né? Começou a vir muitas perguntas, por que isso, por que aquilo, como é possível defender isso? E eu fiquei até assustado um pouco na hora, porque foi uma reação inesperada. Só que foi uma reação que depois se confirmou, né? A gente viu que grandes doutrinadores realmente perfilharam o entendimento de que o IDPJ não se aplicaria em cima do argumento, da linha principiológica do processo do trabalho. E esse argumento, de verdade, não está errado, está absolutamente correto. Mas o que é que forma a ideia dos princípios do processo do trabalho? Se não é a estrutura, a arquitetura processual que nós temos, e baseado, sobretudo, no princípio da proteção, né? Agora, veja, se vem uma lei com regra específica e diz exatamente o que dizia o CPC, onde fica a questão principiológica do processo do trabalho? A gente vai negar a aplicação desta regra que é específica e trabalhista, ou a gente vai começar a perceber que o desenho arquitetônico da nossa estrutura processual começa a sofrer mudanças abruptas, mudanças substanciais. E eu digo que a mudança mais efetiva que aconteceu no processo do trabalho foi a introdução dos honorários de sucumbência. Então, a questão do impulso oficial, vejam,
Se no artigo 2º do CPC, diferentemente do CPC de 73, onde prevalecia o princípio dispositivo, né, a parte teria que ajuizar a ação e impulsioná-la, e o juiz agiu de ofício nos casos estritamente autorizados. O CPC de 2015 muda. O juiz passa a impulsionar, ele não vai propor a ação, mas ele passa a impulsionar o processo, exceto naquilo que a lei reservar a iniciativa da parte. E ainda assim, quando ele avançar, o que o CPC faz é assegurar o contraditório. Ainda no IDPJ, o que acontece quando o juiz faz a desconsideração de ofício? E nem estou falando do processo do trabalho, né? O que acontece? Ele legitima a parte atingida, o terceiro atingido por essa decisão, a propor os embargos de terceiro. Acho que é o 678, inciso 4, se não me engano. Não trata de nulidade, trata de defesa por embargo de terceiro. Vamos agora para o processo de trabalho. Nós temos na Constituição o dever de impulsionar oficialmente a execução para cobrar a Previdência. Nós temos no Código Tributário Nacional a primazia do crédito trabalhista, um crédito de qualidade super privilegiada. Como é que eu vou executar a Previdência e, na hora de pagar, ter que cumprir uma lei ordinária que tem status de lei complementar e coloca o crédito trabalhista em qualidade super privilegiada? Eu não posso pagar a Previdência, até porque uma lei ordinária que é da reforma não pode mudar o conceito de prioridade do crédito do trabalhador em troca de uma despesa tributária. Eu tenho que pagar o trabalhador. Mas aí eu vou ter que repetir o processo de execução da Previdência quantas vezes for necessário, até que o crédito do trabalhador inerte, que não falou nada sobre sua execução, seja liquidado veja, fazendo até um trocadilho, pela inércia, porque vai ser o movimento processual da execução da contribuição previdenciária, ele lá parado, que vai empurrar para ele o crédito trabalhista até que ele finalmente seja satisfeito no seu bem da vida e a gente possa recolher a Previdência. Então, pensar o impulso oficial também, sob o ângulo democrático do processo, não é a gente ficar inerte, é agir respeitando as garantias constitucionais do processo, né? E veja mais duas características que eu apontei aí. Os poderes amplos do juiz, no artigo 139, inciso 4º, que é muito parecido com o nosso 765, mas ele é escrito de uma maneira extremamente detalhada, e aí nós vamos encontrar aquelas medidas atípicas à execução. E uma outra característica muito parecida com o nosso processo, a limitação da recorribilidade das decisões interlocutórias. Mas no processo de trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. E como é que fica quando a gente decide que não somos juízo competente, não podemos continuar seguindo esse processo e mandamos para a justiça comum? Aí é uma exceção. Isso é uma interlocutória, mas a gente admite o recurso. E como é que fica com o julgamento antecipado parcial de mérito? É uma decisão interlocutória de mérito, mas a gente admite o recurso. Então, a questão da irrecorribilidade das interlocutórias no processo de trabalho, eu acho que não deveria ser lido como um dogma. Olha, é decisão interlocutória, a gente não admite o recurso. E para admitir, a gente muda o nome da decisão interlocutória. Não faz muito sentido isso. O que a limitação, né, vamos dizer, a vedação da recorribilidade das decisões interlocutórias está gritando para nós, é uma característica do princípio da oralidade. O princípio da oralidade, se eu não me engano, é de que eu vendo essas lições, né? Ele trata delas falando da identidade física do juiz, coisa que o processo de trabalho não tinha, mas nós importamos e agora o CPC não tem. Falando da concentração, falando da imediatidade, né? E a questão das interlocutórias. Enfim, falando em processo democrático, o que nós temos, em suma, de tudo isso que eu disse, é olhar para o artigo 1º do CPC. Esse artigo 1º, ele é uma baliza do Estatuto Processual Civil, principalmente nas normas gerais, que pelo artigo 15 do CPC se aplica também ao processo do trabalho. E isso não é uma coisa do CPC, isso é um movimento que vem acontecendo desde a Constituição de 88, porque nós estamos passando e vamos continuar passando pelo amadurecimento da nossa democracia, pelo amadurecimento democrático do nosso processo. Então, aquele artigo 1º que nos remete à interpretação para a Constituição Federal, ele parece acaciano, mas na verdade é um alerta, né, de que estamos construindo um novo processo e dessa vez um processo democrático.
Aqui, senhores, uma questão muito interessante é que a gente sempre fala da instrumentalidade, né, da instrumentalidade do processo, mas a instrumentalidade do processo também ela tem uma feição do protagonismo judicial. E isso não é mais verdade diante de um processo democrático. O processo continua sendo um instrumento útil, mas dentro dessa instrumentalidade nós temos agora um aprendizado na arte da democracia dentro da nossa prática processual. Falando agora um pouquinho da sociedade digital, né? Nós percebemos que todas as nossas informações passam a ser digitalizadas. A sociedade digital ela tem característica, né, de transformação de todas as nossas ações, de nossos desejos, de nossas feições, de nossas trajetórias, tudo passa a ser digitalizado. Essas informações interessam muito ao novo modelo econômico que está se firmando cada dia mais com apoio na tecnologia. E isso tem repercussões muito próximas a nós. Quando a gente olha a questão da plataforma, eu sempre falo plataforma, há quem prefira o termo uberização, eu acho que isso apenas faz divulgação de uma marca. Eu acho que a gente deveria olhar para a plataforma. A plataforma está nos relacionamentos humanos, como um aplicativo de relacionamento humano, nas redes sociais, no transporte, na entrega de comida, né? Em tudo que envolve necessidade, desejo, interesse e produção. Você faz essa cadeia e isso funciona com a tecnologia fazendo uma leitura dos seus consumidores. E nós estamos cada dia mais sendo educados a oferecer essas informações gratuitamente. E é uma frase padrão que diz, quando é gratuito, a moeda é você, né? Quando a gente usa algo gratuito, nós estamos pagando aquele negócio com as nossas informações. Isso é muito importante porque a gente também caminha no processo para a sua informatização. Nós já temos um sistema processual 100% eletrônico no nosso trabalho, nós temos um acervo digitalizado de 97,9%, segundo a estatística da Corregedoria, que eu conferi ontem, e caminhamos para ter um acervo totalmente digitalizado. Dentro desse contexto, há agora alguns conceitos que interessam muito a nós ficarmos atentos, né? O dado pessoal, né, que vem agora conceituado na LGPD, a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Isso é importante a questão do identificável, porque a pessoa natural identificada, você pensa assim, é meu nome, é meu sobrenome, é minha filiação. Mas a identificável são as suas características biogenéticas, né? É a sua íris, a íris do seu olho, é o seu caminhar, a sua face, né? É a sua digital. Então, todas essas informações que que tornam a pessoa identificável, elas são consideradas dados pessoais. E há uma derivação, é o dado pessoal sensível. A lei também é bastante estreita, ela diz, dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, saúde, dados da sua saúde, a sua vida sexual, dados genéticos, dados biométricos, né, todos vinculados aqui a uma pessoa natural. Nós estamos falando de pessoa jurídica, pessoa natural. Dados sensíveis, em suma, não são apenas esses, são aqueles que se prestam a fazer classificação e julgamento das pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado dado sobre classe social, esse é um dado sensível. A depender do que nós vamos fazer com essa informação, é um dado sensível. Se, por exemplo, temos um programa de leitura facial, né, num aeroporto, e eu não estou falando de ficção, né, parado na alfândega, recebendo os passageiros. Se este programa seleciona uma pessoa porque detém informações tributárias acerca daquela pessoa e calcula que ela talvez não tivesse condição econômica de estar viajando numa viagem internacional e a seleciona na fila para uma averiguação, o que a máquina está fazendo? Ela está discriminando as pessoas na fila em razão do poder econômico que elas detêm. Então, vejam, essa é a importância que a gente fala, que quando a gente trata de dados sensíveis e dados pessoais. E esses dados são os mesmos dados
que a Justiça do Trabalho passa a abrigar, por exemplo, em BNDT, passa... A BNDT, vocês vão dizer, mas o executado é uma pessoa jurídica. E quando há desconsideração e esses executados vão parar no BNDT? Né? E quando são empresas individuais? Né? Então, a partir do momento que nós passamos por um processo eletrônico, nós vamos construir bancos de dados, nós trabalhamos com banco de dados, né? Nós temos que estar atentos a esses conceitos. Então, veja, nós temos hoje, envolvendo dados, PJE, teleaudiências. A gente fala em teleaudiências, não no modelo da pandemia, mas teleaudiência que a gente não precisa digitar a ata, né? Esses dados da audiência, eles vão ser transformados, né? Toda essa informação da audiência vão ser transformada em dados e vão alimentar banco de quem? Onde será guardada essa informação? Para que ela será utilizada? Eu vi outro dia um documentário na Netflix e uma pessoa falava sobre a questão da sua privacidade. Ela dizia assim, eu não me incomodo que a rede social saiba sobre mim, dos meus gostos, das minhas preferências, etc. Mas essa não é uma questão de pessoalmente a gente se incomodar, porque, veja, de que maneira essa pessoa está analisando que a máquina se interessa pela sua informação? Eu faço uma alusão. Imagine a figura daquela pessoa que ficava na janela olhando a vida dos seus vizinhos e fofocando sobre ela, o interesse que tinha sobre a vida alheia. Veja, esse interesse que aquela pessoa tem ao ler revista de fofoca, ao ler sites de fofoca, é um interesse baseado na moral da nossa espécie. Mas uma máquina não tem uma moral da nossa espécie. Uma máquina não tem nem moral, porque para ter uma moral ela teria que ter uma consciência. E se ela age, às vezes, de maneira preconceituosa, a máquina em si não tem esse preconceito. Quem tem esse preconceito são os homens que alimentam os dados da máquina e a fazem funcionar dessa maneira. Então, a máquina não está interessada nas fofocas, né? Nos segredos, né? De alcova das pessoas, com base no seu apetite moral, né? Na sua curiosidade moral. Né? A informação o que interessa para ela é outra coisa. Interessa a ela como traduzir o seu desejo e como vinculá-lo a um modelo de negócio. Então, se você tem determinado gosto íntimo, né? Vamos falar da vida sexual. A máquina não está interessada no seu gosto íntimo de sua vida sexual, mas as informações sobre isso serão usadas para te vincular a um determinado negócio. Por exemplo, um site de relacionamento. Né? Mas, veja, e se essas informações vazam? E elas passam não a ser lidas por outra máquina, mas por um ser humano. Volte bem a vazamento de dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados determina que as pessoas atingidas sejam avisadas. Né? Quem vai ler essa informação? Então, é importante a gente ter esses conceitos em mente. Né? Agora, vamos então para a Constituição. Vou fazer um desenho rápido aqui. Né? Para a gente entender na questão da privacidade e da intimidade, nós já passamos ali pelo processo democrático, vimos a nossa sociedade, vamos olhar o desenho da Constituição. Não é só aquele dispositivo que fala da inviolabilidade, da intimidade da pessoa. Né? A Constituição faz um desenho maior. Onde está? Na liberdade de expressão, né? Na vedação do anonimato, na inviolabilidade da intimidade, da honra, imagem das pessoas, dando direito à reparação, mas também está na inviolabilidade do lar, na inviolabilidade do sigilo, das comunicações telegráficas, dos dados da comunicação, e crava que as informações obtidas de maneira ilícita, né, e que configurem prova de algum fato que se deseja demonstrar em juízo, mas se abusou, se transpôs aquelas proteções constitucionais, elas são consideradas ilícitas, não servirão para nada. Agora veja, de tudo que eu estou dizendo, né, como a inviolabilidade da intimidade, por exemplo, nós no processo do trabalho recebemos um conteúdo eletrônico, uma prova eletrônica, mas pode ser uma prova física, que tenha, que faça exposição da intimidade de alguém. Nós não podemos, nós temos que ter a cautela de olhar no processo e reservar esse documento em segredo de justiça. Né? Porque se nós formos, às vezes, um pouco
um pouco sem a cautela, não tivemos a cautela necessária, né? Eu até me fugiu a palavra aqui. E o pior que eu tento lembrar, né? Mas assim, se nós não tivermos a cautela necessária, a cautela que a desembargadora Tereza falou tanto ontem, né? Não é o medo, é a cautela, né? De preservar essa informação, a gente amanhã pode estar sendo alvo do artigo 28. E o que é esse artigo 28? O artigo 28 é o que eu disse no começo, é a lei de abuso de autoridade que está para a formação da nossa democracia e não a nossa democracia para a lei de abuso de autoridade. Né? Então, na democracia, a gente tem o poder judiciário funcionando, nós temos a liberdade, a independência judicial e temos que exercer o nosso ofício de maneira livre, né, independente, porque essa é a garantia do cidadão. Mas nós temos que ter cautela, nós temos que ter reserva, nós temos que ter cuidado com os materiais que são parte do nosso ofício, né, da nossa atividade profissional. E não só nós. Aqui vale lembrar que, quando se trata do artigo 133 da Constituição, que fala que o advogado é essencial à administração da justiça, eu sempre também gosto de lembrar. Essa administração ele precisa ser interpretado de uma maneira mais clara. É como quando a gente diz, né, que a enfermeira administrou remédios ao paciente. É distribuição de justiça. Então, todos os profissionais que atuam nessa área, eles têm que ter essa cautela. E não é porque a lei está dizendo que isso é um abuso de autoridade, é porque o processo democrático é assim. O processo democrático é voltado para as garantias constitucionais, e as garantias constitucionais dizem que nós temos que respeitar a privacidade e a intimidade das pessoas. E a exposição dela não pode ser, da intimidade não pode ser franqueada, a não ser que o interesse público desafie de maneira ainda mais forte, mais intensa, a publicidade dos atos processuais. Aí há de prevalecer a publicidade. É aquela imagem deixada pelo ministro Luiz no final da sua palestra sobre a balança. Nós pesamos o direito. Né? No próximo slide, eu mostro um outro exemplo. A inviolabilidade do lar. Então, por exemplo, cumprir mandado de busca e apreensão na casa da pessoa humana, né? Fora do horário legalmente autorizado. Mais um exemplo. Proceder à obtenção de prova por meio manifestamente ilícito e fazer uso dessa prova. Então, também aí nós temos que ter uma cautela com as garantias constitucionais. Próximo slide fala da individualidade. Né? O que é essa individualidade? Eu já falei um pouco sobre isso aí. É tudo que nos torna único. Nome, imagem, orientação sexual, desejo, preferência, opiniões, ações. É o que nos torna identificados e identificáveis. É isso que marca a nossa individualidade. A questão da privacidade, ela está em vários documentos. Eu citei aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, e também está ali a questão da privacidade, né? A proteção à vida privada. Veja, a Patrícia Peck Pinheiro, uma obra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela comenta, ela faz uma associação. Esse documento é baseado na liberdade e transparência, é um documento com vocação democrática, evidentemente. Mas, ao mesmo tempo, ele está associado à privacidade. Por quê? Como eu vou ter privacidade, exercício da privacidade como direito fundamental da pessoa humana, e vou ter o exercício da liberdade associado a isso? Porque cabe ao Estado assegurar, nas suas ações, a liberdade e a transparência dos seus atos, mas também assegurar as garantias constitucionais. Eu tomei de empréstimo aqui da tese do meu amigo Flávio Costa. O tema dele foi a impossibilidade do empregador conhecer a identidade genética do empregado. Isso para vocês perceberem como esses assuntos não são de futurologia, eles estão muito próximos das relações trabalhistas. Né? E aí o Flávio, ele traz a sua tese, essas lições de Fregadoli, né, sobre os atributos da privacidade. Né? E eu coloquei ali, você veja no tema, né? Aquilo que caracteriza a privacidade, como que a intimidade ela se conecta com a privacidade. Eu não vou ler o conceito, o slide está à disposição, vocês podem ver. Eu coloquei ali ao lado, né, destacado, o to be alone. Né? O que é essa privacidade, como que ela se relaciona naquele slide da transparência, né, e da liberdade? É o direito de estar só, é o direito do Estado ficar de fora e eu, pessoa humana, ter o meu espaço. Então, é a minha casa que o Estado não entra, pelo menos em determinada hora, não entra, não sei, flagrante delito,
ou não entra sem ordem judicial. Então, esse direito, o direito de estar só, o direito de não ter interferência do Estado. É por isso que no Documento Universal dos Direitos Humanos, você percebe, né, como a Patrícia Pérez Pinheiro percebeu isso muito bem, que, embora seja um documento que trata da liberdade, da transparência, essa liberdade está atada também ao exercício do direito da privacidade e da sua intimidade. E na tese do meu amigo Flávio, ele coloca essa figura onde você vê a teoria das esferas, né? Você vê o privado, se você vê o privado, você vê o íntimo e você vê o segredo, né? Agora não vou me lembrar onde foi que eu li, estava estudando sobre essa matéria, e fala de que a privacidade seria como uma piscina, e a intimidade, a profundidade dessa piscina. É mais ou menos essa ideia que a gente vê na figura 4 aí. Quanto mais ao centro, mais a gente vai entrando num círculo profundo, né? Vamos aprofundando da privacidade, passando para a intimidade. Vamos agora voltar rapidamente para o CPC, né? Onde a gente vai encontrar aspectos do sigilo no CPC. Não estou falando em segredo, estou falando em sigilo. Nós vamos encontrar nas atividades da conciliação, nós vamos encontrar no princípio da confidencialidade, e vamos, de novo, para a lei de abuso de autoridade, né? Nós vamos encontrar na questão já do depoimento, onde a parte ou a testemunha ou o terceiro chamado a prestar declarações, ela não pode fazer, invoca o direito de sigilo em razão da sua profissão, da sua função religiosa, né? E o juiz não pode insistir na tomada desse tipo de depoimento. E há situações em que, mesmo liberado, por exemplo, o médico, mesmo liberado, né, ele pode ainda ter o seu compromisso de sigilo mantido. Porque o que o ata ao dever de sigilo não é a franquia ou a proibição do seu paciente, mas o seu código de ética, né? O padre, por exemplo, tem muito claro isso. O confessor autorizou o padre a liberar a confissão, ele não vai liberar, né? Então, veja, é um dogma, ele não vai fazer essa liberação com ou sem concordância daquele que foi confessado. E por que isso? A gente também precisa entender um pouco isso. Por que isso aí? Porque a gente não sabe o que leva a pessoa que cometeu um ato que é de clausura, de reserva total, mudar de ideia acerca daquele segredo. Ora, se ele mudou de reserva em relação àquele segredo, ele faça notícia aos 4 mundos daquilo que confessou, mas aquele que é próprio para ouvir a confissão, ele tem o dever de guardá-lo independentemente da mudança de opinião daquele que confessou. E voltando de novo aí nesses slides, vocês verão no artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade a questão de constranger alguém, né, a depor, usar de argumentos como será preso, etc. Né? Isso pode acontecer, evidentemente, mas veja, não é para acontecer, mas, de novo, a Lei de Abuso de Autoridade, ela está aí para fazer algumas marcações da conduta democrática. Ela não está aí para nos aterrorizar, para nos intimidar. Mas e na prática? Né? Eu estou falando isso da teoria na prática. Eu mesmo já recebi petição com insinuações, ou, vou dizer insinuação, a petição é muito clara, né, sobre abuso de autoridade. Onde estava o meu abuso? Né? Eu havia tentado marcar uma reunião com a parte, porque o juiz não pode mais encontrar presencialmente com a pessoa, né? Eu falei, olha, vamos usar então a ferramenta da videoconferência, eu poderei fazer a reunião e registrar, né? Não havia proibição nenhuma, quem quisesse participar. Tanto que houve pessoas interessadas em participar, os links foram franqueados a todos que quiseram participar, todos que quiseram participar puderam falar, a ata foi lavrada dessa maneira. Mas essa petição chegou antes. Então, sem sequer tentar o diálogo com o juiz, veio uma petição cheia de correlação de pensamento sobre vai fazer uma audiência sem a concordância do advogado, e nem tem essa figura, né? Mas, veja, também não importa, acho que ao juiz, fazer esse debate desnecessário, se não era essa a intenção, se não há figura penal, e se a discussão é totalmente estéril, a minha conduta foi convidá-lo para participar da audiência. E a gente precisa também trabalhar para desanuviar esse tipo de pensamento. O pensamento de que essa lei agora é a panaceia para acabar com todas as ações, vou dizer ações no sentido de gesto, né, de movimento, né, que o juiz faz e que vai ao desagrado
da parte ou do advogado. A lei não é para isso. Se ela fosse talhada para isso, ela não seria uma lei aprovada no regime democrático. Ela seria uma lei casuística, né? Seria uma lei, né, que usaria o modelo democrático para poder perverter os valores da própria democracia. Se nós somos os intérpretes da lei, e nós também somos escravos, né, do Estado de Direito, o nosso dever, e não é por gosto, é conferir à lei a sua interpretação democrática também. Mais exemplos de sigilo aí. Da mesma forma do anterior. Dever de silêncio, né? Veja, para a preservação da intimidade de integrantes da família e em proteção da sua honra. Então, a parte não é obrigada a depor nessas situações, a testemunha não é obrigada a depor nessas situações. Esse slide, no que não está vermelho, eu aproveitei e coloquei o texto do legal, né? Da questão do sigilo. Lá atrás eu só mencionei, mas aí está o dispositivo. Há um outro elemento de confidencialidade também, de sigilo, que aparece, veja, no livro do processo de execução, que no CPC agora processo de execução é para título executivo e extrajudicial. No processo de trabalho nós também temos, né? Mas veja, o cumprimento de sentença continua sendo execução. Ele não é um processo de execução. A gente chama de fase executiva. Mas o processo de execução também é fase executiva. Se eu abro o processo, todo ele é fase executiva. Então, quando a gente fala fase executiva, a gente pode estar falando do processo de execução ou da fase executiva. Às vezes, alguma discussão acadêmica em relação a isso, mas estou tentando colocar um raciocínio mais prático, né? Veja, isso aparece no processo de execução, que o juiz pode determinar de ofício ou a pedido medidas necessárias para cumprir ordem de entrega de documentos e dados, né? Esses dados, quando sigilosos, eles também implicarão no juiz, né, para o juiz, o dever de adotar medidas que preservem a sua confidencialidade. Isso, como está lá, não deixa de ser uma norma diretriz para os cuidados que nós precisamos ter em relação ao processo de execução, quando recebemos informações confidenciais. Nós vamos ver a questão, já não é mais sigilo, nós vamos falar de segredo de justiça. Eles estão previstos no artigo 189. Eu não vou ler os incisos, né? O tipo penal, todos podem conferir aí, mas aqui tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é a parte final. O terceiro que demonstrar interesse jurídico, né, em processos onde há segredo de justiça, ele pode requerer ao juiz a certidão do dispositivo da sentença. Aí fala só sentença, mas a doutrina admite que outras peças também poderão ser analisadas pelo juiz, né, que tem, sob a guarda do processo de justiça, documentos que possam interessar a terceiro. Aí, veja, se você tem um processo onde um advogado, defendendo determinada parte, pode acessar aqueles autos e ali há documentos sigilosos, mas esse advogado também é defensor de outros clientes com a mesma causa ou envolvendo a mesma figura, né, a mesma pessoa, né, executada, e aqueles documentos importam, poderiam instruir, né, ou ilustrar a lide daquele outro processo. Ele não pode transportar esses documentos para o outro processo. Para isso, ele vai ter que provocar no outro processo a tramitação daqueles autos na mesma direção em que correu o processo onde estão os documentos guardados, em segredo, né? Você ficou confuso. Então, onde eu tenho o processo guardado em segredo, esse processo seguiu um caminho para chegar até esses documentos e recebê-los nos autos. O outro processo, onde esse advogado pode ter interesse de levar para lá a mesma instrução probatória, ele deve fazer aquele processo, seguir a mesma trilha. Não dá para copiar aqui e levar para lá, porque isso configuraria quebra de segredo de justiça. O juiz também precisa, se for fazer algo parecido, ele vai fazer o caminho no outro processo, e não um simples traslado sem fazer qualquer referência da documentação transportada, né? Então, há um outro dispositivo do CPC, agora de cabeça não vou me lembrar, 104, 108, que fala que o advogado tem amplo acesso aos autos, menos aqueles que estão encerrados em segredo de justiça. Então, não importa que seja o advogado deste processo, e ele tem acesso aqui, e no outro, defendendo interesse de outro, ele é terceiro. Ele não tem essa legitimidade para fazer esse acesso e transposição. Aí voltamos para a lei de abuso de autoridade, porque ela faz uma alteração da lei de interceptação telefônica. Aí eu esqueci de botar o número da lei, mas na lei de abuso de autoridade vocês vão encontrar essa alteração.
né, sobre quebra de segredo de justiça, né? Também vai aparecer aí. Agora vamos finalmente para a parte final. É sigilo bancário e fiscal. O sigilo bancário, ele não tem muito mistério, não tem muito segredo. Até que vou fazer um pequeno parênteses, vou ter 8 minutos para eu terminar a minha exposição, mas veja, eu queria muito tratar desse assunto do sigilo bancário e fiscal há tempos. Eu falo sobre essa matéria com o meu amigo Marcos Barroso, que é o papa da questão da investigação patrimonial, leitura de dados, etc. E vem sempre insistindo nisso, né? O assunto ele não parece realmente complicado. A Lei Complementar 105 coloca o segredo, o sigilo bancário como regra. Todas as operações ali estão cobertas por sigilo bancário. A exceção é a quebra. A gente fala quebra de segredo de sigilo bancário para que a instituição bancária tire o óbice que a impede de fazer a transferência da informação, mas, na verdade, o que vai acontecer, além da transferência da informação, é algo que o Supremo já consagrou 2 vezes no seu julgamento, né? Que é a transferência do dever de sigilo. Isso ele faz no compartilhamento das informações com o Ministério Público, com a Receita Federal e também com o Poder Judiciário. E não só o Poder Judiciário, por exemplo, uma CPI ele vai fazer com o Poder Legislativo. Então, o que há, quando se fala em quebra de sigilo, a gente está dizendo para a instituição financeira, olha, você está liberado do dever de sigilo para poder manipular essas informações, né, e passar para o juízo. Então, essa quebra muitas vezes nem é necessária, muitas vezes eu faço audiência, é prova de caixa 2, excelência, depositava da minha conta bancária. Então cadê o extrato bancário, né? Eu não trouxe, mas eu queria que o senhor quebrasse o sigilo bancário e trouxesse os dados da minha conta corrente, né? O interessado na prova é o autor. Ele tem pleno acesso às informações bancárias. Por que o juiz tem que decretar quebra de sigilo bancário nesse caso? Quando o interessado na informação libera a instituição do sigilo, isso não constitui quebra de sigilo. Então, a instituição bancária e financeira, ela não está quebrando nada. Ela está passando uma informação a quem é interessado na informação ou a quem ele determinar que pode. Por isso que a gente vê muito, eu assino documentos autorizando a quebra do meu sigilo bancário que qualquer um pode olhar. Sim, porque são dados que você é o titular, né? Você tem o direito da preservação, você não quer, você libera a instituição de fornecer a quem você achar que deve. Então, nesses casos, raramente eu faço a quebra de sigilo bancário. É muito difícil. Só quando a pessoa me diz assim, olha, eu não estou conseguindo acessar, estou tendo dificuldades, não estou compreendendo a resistência do banco, etc. Aí eu quebro e vou mandar buscar. Mas, em geral, o que eu faço é facultar a parte a trazer as informações e depois eu consulto ela se ela quer manter aquelas informações em sigilo ou se ela quer deixar aberto. Entendeu? Não se importa em deixar a informação bancária aberta, que já é coisa do passado, né? Não se incomoda com isso. Então, resumindo aqui, o que a gente tem que entender no sigilo bancário é que são dados naturalmente sigilosos, né? A exceção vai ser quando houver a transferência desse dever de sigilo ou quando o próprio titular do sigilo resolver dar publicidade a ele. Não é quebra de sigilo, então, quando você tem consentimento expresso do titular, né? E também quando é o Poder Judiciário, o Ministério Público compartilhando, o que está havendo aí é transferência de sigilo. Porque, se veja, quando passa informações ao Ministério Público ou à Receita Federal, não há um juiz decretando a quebra. É um compartilhamento de informações, uma transferência do dever de sigilo, né? Agora, veja, senhores, vamos falar um pouco da execução. Não raras vezes, quando nós fazemos investigação patrimonial, e onde a gente faz investigação patrimonial? Nós podemos fazer na nossa vara, porque ela dispõe de todas as ferramentas. Nós podemos fazer também pelo núcleo de pesquisa patrimonial, que é uma unidade judiciária, que funciona como se fosse a sua segunda vara, né? Qual a diferença, muitas vezes, na atividade que eu posso pesquisar na minha vara, eu posso pesquisar no núcleo? Eu costumo dizer que é o know-how, né? O tirocínio, né? A experiência que tem de enxergar nos dados alguma coisa que, às vezes, a Secretaria não tem tempo para perceber. Então, vamos lá. Se a minha vara faz o uso da pesquisa patrimonial, ou se eu vou para o NPP fazer o uso da pesquisa patrimonial, e eu consigo colecionar, juntar informações por compartilhamento, por essa transferência do dever de sigilo, elas não estão nos autos. Elas não vão para os autos, necessariamente. Para que elas sejam internalizadas,
elas não são internalizadas porque o juiz acessou uma fonte de informação de Estado. Então, por exemplo, nós podemos entrar num Detran e descobrir pela placa quem é o titular, né, as informações cadastrais do veículo. Não é porque a nossa vara entrou no Detran, ali fica um registro do usuário, que necessariamente a informação visualizada terá que ir para o processo. Porque vem um conjunto de informações que não interessa para aquela atividade que está sendo desenvolvida naquele momento. Né? Às vezes vai se buscar um determinado dado cadastral e aparece um conjunto de informações. Não é porque o Estado juiz acessou o Estado executivo e houve aquela transferência de informações, às vezes até visual, porque é só na tela, né? Que isso necessariamente é internalizado no processo. Isso acontece também com o compartilhamento de outras informações. E fiscal também, já adiantando a questão do sigilo fiscal. O que acontece quando você tem esses dados de informações que são compartilhadas é a formação de convicção, a formação da decisão. A partir do momento que o juiz olha para aquele conjunto de documentos e entende que, com base nele, você pode fazer uma desconsideração da pessoa jurídica, atribuir uma responsabilidade patrimonial, avançar sobre determinado patrimônio, né? Ele vai ter que relacionar os documentos que embasam a sua decisão e esses documentos vão para o RAUS. E aí vale aquele alerta. Decretar o segredo de justiça e alertar os advogados. Olha, aqui você tem acesso, mas daqui não podem sair as informações porque pode caracterizar quebra de segredo de justiça. Né? Então, é importante a gente entender, esse é o grande ponto, eu acho, de tudo que eu vim falando até agora, é que na nossa atividade, este alerta é cada vez mais necessário, porque as informações que a gente começa a trabalhar são cada vez mais sensíveis. Né? E instrumentos estão sendo desenvolvidos hoje para absorver as informações que a gente tem a respeito das pessoas. Então, toda a cautela deve ser cada vez mais experimentada e exercida. Agora o sigilo fiscal. De novo, aqui está a relação, onde eu faço aqui também uma discussão quase geográfica, né, do sigilo fiscal. Então, artigo 195, 198, 199 do Código Tributário Nacional, e já falei da questão do compartilhamento das informações, é muito parecida a questão do sigilo bancário e fiscal em relação à nossa atividade, a transferência do dever de sigilo, a internalização da documentação sigilosa mediante a quebra do segredo de justiça, porque, veja, aí já não deixa de ser um compartilhamento e passa a ser uma manifestação judicial calcada naqueles documentos. Né? E por isso também, muitas vezes, a gente precisa... essa questão vai a segundo grau, né? Há informações que não são internalizadas porque não fazem parte da questão, não embasaram a decisão judicial. Então, pode acontecer o seguinte, o juiz toma a decisão, por exemplo, de uma desconsideração, mas não internaliza a documentação que embasa a decisão. Aí a parte vai até o tribunal pedindo acesso à documentação. Ora, se esse relatório, por exemplo, é do NPP, e o NPP não sabe qual foi a documentação que aquele juiz utilizou para embasar a decisão da desconsideração, o juiz deve primeiro informar, né? Com aquele mesmo relatório que ele já teve antes, o que o juiz está fazendo da vara? Ele está tendo acesso às informações compartilhadas. Bom, ele vai construir a decisão, ele já deu a decisão. Qual foi a documentação que embasou sua decisão? Ele tem que relacionar. É essa documentação que a parte tem direito de ver. Porque no compartilhamento de informações, repito, aparece informação de pessoas que não tem nada a ver com o processo, que não vão para o processo, porque aí tu os óculos, né? O juiz olha e fala, essa pessoa não tem nada a ver com o processo. Então, se muitas vezes uma decisão, a pessoa recorre ao segundo grau, o segundo grau determina o acesso ao relatório do NPP, por exemplo, integral, ou as informações que a vara reuniu no compartilhamento, nós estamos fazendo de uma maneira transversa o compartilhamento de informações de Estado para particulares. Né? Então, preciso tomar cuidado em relação a isso. O compartilhamento de informações é nosso, é do Estado. Então, para caracterizar o que deve ser olhado, ele deve decretar a quebra do sigilo, internalizar a documentação e franquear o acesso dessa documentação para as partes e para o advogado. E o Supremo, inclusive, já também por 2 vezes, ele vem decidindo, né, esse último julgamento sobre dados, né, não de ontem,
sobre a questão do COAF, aquele último julgamento. Acho que está até aqui, se está citado. O primeiro, foram várias ADIs, essa 2859 é uma delas, foram julgadas em conjunto, fala, não há documentação sigilosa fora dos autos. Não existe pasta em secretaria para documentação sigilosa que seja vinculada a processo, a não ser que sejam documentos de difícil ou impossível digitalização, como autoriza a Lei 11.419. Então, fora isso, o que tem são informações que o Estado compartilha, não são informações processuais, não são informações que estão com sigilo quebrado. Essas informações não podem ser franqueado acesso a ela, né? Porque não são informações relacionadas à lide, ao processo. Aqui, então, se no processo do trabalho nós caminhamos em busca da efetividade da prestação jurisdicional, eu costumo chamar de efetividade a solução do processo que se caracteriza pela satisfatividade. A satisfatividade ela é voluntária, né? Quando se usa do exercício da conciliação e se consegue a redução do passivo com deságio que o próprio credor espontaneamente oferece com a sua vontade livre, então é uma solução legítima, uma solução satisfativa. Ou a solução da entrega do bem de direito, a obrigação com juros e coerção monetária, tal qual como contido na decisão transitada em julgado. Então, para que a gente não fique parado nessas amarras da interpretação do impulso oficial também, né? Porque isso também é negar a efetividade, muitas vezes, né? E para que não deixe o direito perecer pela pressão intercorrente diante de devedores que podem pagar, né? Porque a pressão intercorrente ela não existe para devedores que podem pagar. Ela existe quando o processo não tem como avançar em razão do estado de fato. Há uma figura muito interessante, se não me engano, é de Barbosa Moreira, que, vou falar em minhas palavras, na fase de conhecimento, o direito vai ao encontro dos fatos. Que fatos? Os fatos da lide. Na fase de execução, são os fatos que encontram o direito. Aí já não são mais os fatos da lide, são os fatos de cumprimento da decisão condenatória. Então nós encontramos muitas vezes devedores absolutamente incapacitados de pagar sem nenhum patrimônio e nós vamos conservar esse processo dedicando força humana, recursos materiais, né, tempo do juiz, quando já é inequivocamente impossível receber qualquer coisa. É para esses processos que corre a pressão intercorrente, porque nós temos que também, pelo princípio da eficiência, voltar as nossas forças para a atividade que pode resultar em efetividade dentro daquele conceito que traço da satisfatividade do credor, né? Então, quando a gente se depara com não localização de bens, com possível ocultação de bens, sim, nós estamos legitimados até pelo Código Tributário Nacional e aonde nós nos apoiamos, não é a lei de executivos fiscais, né? Nós nos apoiamos nas normas que regem a cobrança da dívida ativa. Então, nós temos condições de avançar e buscar, pelo compartilhamento de informação, por quebra de sigilo, por bancário fiscal, atrás de patrimônio para dar efetividade à execução. E é aí que entra esse dever de cautela do qual eu estou tratando, talvez subrepeticiamente, desde o começo até agora, na parte final. Eu trago aqui uma jurisprudência do STJ exatamente nesse ponto, né? Falando da teoria do diálogo das fontes em busca da efetividade, né? Aí, essa jurisprudência está dividida em 2 slides, um está bem na ementa, no caput da ementa, o outro está no item 7, né, que fala da aplicação do artigo 185A, né, como que na busca do executivo fiscal, o juiz avança, né, procurando os bens que podem estar sendo ocultados, né. Esse é um julgamento da primeira sessão do STJ, e avanço para também mais uma decisão judicial sobre essa possibilidade de uso das ferramentas de pesquisa patrimonial, né? Esse aqui fala também exatamente sobre a mesma coisa, né? Da busca da efetividade, da questão da ocultação, da pesquisa patrimonial, né? Da pesquisa de bens. E, veja, quando estamos na esfera da execução trabalhista, aí começamos, em busca da efetividade, a usar de determinados expedientes, né? Por exemplo, a indisponibilidade de bens.
na lei de abuso de autoridade, trata da indisponibilidade de ativos financeiros, né? Aqui, nós estamos falando de bens lato sensu, também se inclui ativos financeiros. Primeiro, a gente tem que tomar um cuidado aqui, que essa indisponibilidade é uma medida de natureza cautelar, ela não se confunde com penhora. Muitas vezes eu vejo também em questões do juiz decretar indisponibilidade, às vezes aparece um recurso, e no recurso o devedor, ele trata aquela indisponibilidade como se fosse uma penhora, e penhora não é, né? Então, assim, não está sujeito à questão do excesso da penhora. A indisponibilidade, muitas vezes, você faz sobre bens que sequer estão avaliados economicamente, você não tem estimativa econômica. Então, como você vai poder caracterizar o excesso sem antes proceder à avaliação e verificar, a partir daí, a questão de decotar alguma coisa? Agora, veja, para que muitas vezes avaliar determinado bem que está só com a disponibilidade, ou seja, está só dizendo a terceiro, olha, esse bem aqui está marcado para uma garantia da execução, né? Eu vou ter o trabalho de fazer a disponibilidade de um bem e avaliá-lo, por quê? Porque eu quero tratar esse bem como penhora? Isso não faz muito sentido, né? Então, veja, a questão da disponibilidade, o uso cuidadoso das ferramentas eletrônicas, a internalização de documentos precedida de quebra, não manter a documentação sigilosa fora dos autos, a não ser que seja de impossível digitalização, aí farão apoiado na Lei 11.419 de 2006, e a compreensão do NPP como essa unidade de atividade paralela à sua secretaria. O que faz é basicamente o que a sua secretaria também pode fazer, com a distinção do know-how. Eu vou para as conclusões, vamos encerrar. Então, a minha folha em branco, né, daquele texto terrível de Sartre, né, que me paralisa, que me assusta, né, me fez contar essa história para vocês. Eu não sei se meu raciocínio foi satisfatório, atendeu a expectativa dos meus colegas, mas é apenas mais um colega como vocês tentando expressar sobre as nossas dificuldades, o nosso cenário de enfrentamento dessa lei de abuso de autoridade e essa preocupação que está sempre presente nas discussões que eu entro sobre esse assunto da sociedade digital, dos dados sensíveis, da proteção do sigilo, etc. E do processo democrático. A história era sobre o processo democrático, que é um foco da nossa atenção, está promovendo uma releitura sobre a aplicação das regras processuais, e não é só do processo civil, é do processo do trabalho também, né? Por quê? Porque volta os nossos olhos para a Constituição e o sistema constitucional do processo com suas garantias paira sobre o processo do trabalho. Então, o que está no artigo 1º da CLT, induvidosamente, do CPC, induvidosamente se aplica ao processo do trabalho. Então, vivemos nessa sociedade digital, os nossos conflitos estão todos sendo transformados em dados, né? E esses dados são, muitas vezes, dados pessoais, dados sensíveis que merecem a nossa preocupação quando a gente fala, por exemplo, em utilizar sistemas processuais judiciais, onde vamos transformar os dados do processo em dados de depoimentos, dados de declarações de testemunhas, né? Dados de documentos das partes, tudo em informação eletrônica a ser guardada em servidores que merecem e que já tem lei dispondo sobre a sua proteção. Embora a LGPD está novamente com sua vigência adiada, né, há um rumor do Congresso de que eles querem derrubar o adiamento e que ela comece a prevalecer em agosto, mas ainda não está decidido. Então, veja, na Justiça do Trabalho nós temos essa preocupação muito mais acentuada, porque nosso sistema processual já é todo eletrônico, inclusive nosso acervo. No próximo slide, eu já falo da Constituição, do espírito da liberdade, aquela questão do Estado e do direito de estar só, né? E da sua intimidade, também o CPC, o Código Civil, se não me engano, artigo 120 ou 121, né? Fala da questão do sigilo, e depois ele avança para as questões do segredo. Aí nós vamos para o sigilo bancário fiscal. Sigilo é porque está voltado ao dever de proteção da instituição, e quando entra para o processo, ele é segredo de justiça, e a transferência do dever de sigilo é também do Poder Judiciário, né? Então, no próximo slide eu falo dos dados sigilosos que podem ser compartilhados, a necessidade da decretação
de quebra para requisitar informações sigilosas que irão para o processo, né? O alerta que deve ser feito às partes para que aqueles documentos não saiam dos autos, e aí nós temos a lei de abuso de autoridade sobre quebra de justiça, segredo de justiça, mudando a lei de interceptação de comunicações, né? Artigo 10. E um outro ponto de atenção é a questão das provas eletrônicas, naquele dispositivo da lei de abuso de autoridade sobre divulgar prova que expõe a intimidade de alguém. As provas eletrônicas nós recebemos nos autos, muitas vezes a gente não tem acesso imediato a ela, né? Eu até está me ocorrendo agora, né? Pedir que a parte individualize essa prova, descreva a prova que ele está trazendo, né? Eu costumo, quando se trata de prova de áudio, sempre exigir a degravação, né? Mas seria bom também, por cautela, que fosse discriminado uma declaração de que aquela prova, quem a está trazendo para os autos, não fere a honra, a imagem, a privacidade de ninguém. Porque com essa declaração, a gente também fica respaldado, né? Porque a prova eletrônica chega na mão da gente, a gente não tem como traduzir a informação eletrônica com sentidos humanos. Nós precisamos enfiar em uma máquina, precisamos saber se aquela prova é segura para colocar nas nossas máquinas e não sermos contaminados, né, com algum vírus. Então, até chegar nesse ponto, pessoas às vezes mais incautas, se essa informação já está nos autos, a gente não acessou, mas alguém foi lá e acessou, poderá haver essa exposição, que nós temos que ter cuidado. Embora eu ache um pouco provável, né? No TRT 18, há um provimento muito interessante, por causa da pandemia, que as provas eletrônicas poderão ser linkadas na nuvem, mas em um servidor sob o cuidado do tribunal. Então, quando já chega essa informação para nós, ela já passou pela limpeza, né, para verificação de vírus, essas coisas, né? Então, é uma cautela que acho que a gente precisa ter. E com isso, o Platão, a não ser que você me dê um espacinho para falar um pouquinho mais sobre a disciplina da fundamentação, eu queria agradecer a todos pela paciência de ter me ouvido, agradecer à escola pelo convite, né? E esperar de coração que a minha fala possa contribuir de alguma maneira para que outros façam reflexões ainda mais profundas, mais úteis do que as que eu posso contribuir nesse momento. Muito obrigado a todos. Professor Kleber Uach, nós que agradecemos, foi excelente. A reação dos colegas lá no chat foi maravilhosa, tanto que vários pediram um curso específico só sobre esse tema, tamanha satisfação dos colegas. Então, tá cheio de amigo aí, viu? Os colegas gostam muito da sua exposição, todos elogiaram a sua didática, a sua profundidade, né, a extensão da sua análise. Eu tenho algumas perguntas, vamos colocar aqui como teto, 12h30, só para os colegas se guiarem, a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que a gente pode abordar algumas questões que foram feitas, e aí, se a gente passar desse horário, a gente encerra, e aí você puder mandar as respostas por escrito aos colegas, assim estamos fazendo também com os outros. Então, amigo, a primeira pergunta que foi feita foi do colega Marcos Dani, e ele perguntou assim: podemos de ofício obter informações no Infojude com lastro no artigo 198, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Tributário Nacional? O 198 fala: sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, e aí excetuam-se do disposto nesse artigo a requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. E aí ele pergunta isso especificamente para afastar a justiça gratuita. E teria que incluir esses dados nos autos ou não, haveria abuso. Então, em relação à questão da justiça gratuita, até a colega Ângela depois pergunta se isso não deveria ser provocado pela parte, se isso seria de ofício, mas eu imagino que, havendo impugnação, aí sim se poderia ser de ofício esse acesso a essas informações no Infojude. Não sei se compreendeu a pergunta, essa seria a primeira questão. Bom, esse é o momento em que eu consigo expor toda a minha ignorância, porque as coisas que cabiam no meu cérebro eu já disse todas na minha exposição, né? Olha, agradecendo ao Dani, né, porque eu devo ser um pouco masoquista, né?
por ele me fazer sofrer, eu vou agradecer ao Dani pela pergunta, porque a pergunta é muito, muito inteligente realmente. Não sei se vou responder a ele, mas vou tentar responder. Olha, a questão das ferramentas de pesquisa patrimonial, elas são voltadas para a gente apurar responsabilidade patrimonial, né? Elas não são necessariamente voltadas para confirmação de declaração de pobreza. E aí, Platão, se me permite, talvez eu me alongue um pouquinho aqui. Olha, eu queria dizer o seguinte, e me perdoe, Dante, se eu sair um pouco da linha, porque eu gostaria de dizer para você o seguinte, olha, eu não faria isso, porque a ferramenta de pesquisa patrimonial, ela é voltada para analisar a responsabilidade patrimonial. Ela é motivada pela suspeita de ocultação de bens. Então, veja, não é uma informação que o Estado tem à sua disposição para obter informações que estão fora daquele propósito inicial. E vou dar um exemplo até meio absurdo aqui, né? Vamos dizer que eu queira comprar um carro, né? Eu quero comprar um veículo, mas eu quero saber se aquele veículo... Eu não vou usar a informação que eu tenho acesso como juiz para obter nenhum dado que eu precise, que eu gostaria de ter para poder fazer meu negócio privado. Então, é mais ou menos assim. Eu acho que a ferramenta tem um propósito. Eu dei um exemplo bem absurdo, mas assim, existe um propósito, a gente deve seguir naquele propósito. Agora, veja, o Dani falou uma coisa muito importante, e eu acho que a questão dele não tem necessariamente a ver com a investigação patrimonial. E vou explicar por quê. Quando a CLT foi reformada e tratou da cobrança de honorários advocatícios de sucumbência do pobre, né? Nós vimos aí duas grandes ideias se espraiando e crescendo. Uma, pela inconstitucionalidade. De modo que a lei fala uma coisa, mas ela é inconstitucional, então vamos negar a eficácia à lei e tudo fica como era antes. Se a gente pensar sobre o ângulo da presunção da constitucionalidade das leis, e só para que entendam bem o que é essa presunção do ângulo da constitucionalidade das leis, eu dizia num diálogo privado, agradecendo até o privilégio de poder conversar com alguns amigos assim sobre temas tão candentes, conversava com o César Pritz sobre a questão do precedente da TR, por exemplo, né? Ora, o que é TR? TR é um índice oficial, né, de correção de depósitos, né? Depósitos. Então, realmente não é um índice de atualização. Mas veja, se o Supremo declarar a inconstitucionalidade da TR num julgamento da Fazenda Pública, que envolve execução da Fazenda Pública, será que tudo que falar em TR é declarado inconstitucional? Olha, eu vou fazer perguntas que eu não sei a resposta, né? Mas veja, se a gente entender pela presunção da constitucionalidade das leis, se nós pegarmos uma declaração de inconstitucionalidade da TR em determinada lei e o Congresso fizer outra lei envolvendo a TR novamente, haverá que se fazer outra batalha jurídica para que essa presunção de constitucionalidade seja retirada. Por quê? Porque são poderes harmônicos e independentes entre si. Então, veja, se nós temos uma lei dizendo que deve ser cobrado a justiça gratuita daquele que é pobre, mas que recebeu crédito capaz de suportar a despesa, se eu disser que é inconstitucional, eu nego eficácia para essa regra. E se eu disser que ela é constitucional, até pela presunção de constitucionalidade, e quero cobrar, qual é o critério que eu vou usar? Eu sempre defendo, o critério é interpretar o que significa, abre aspas, créditos capazes de suportar a despesa. Eu digo, são os créditos trabalhistas que perderam a qualidade de superprivilegiados. Que créditos são esses? Créditos decorrentes da legislação do trabalho, que passam de 150 salário mínimo. Por que 150 salário mínimo? Porque o Código Tributário Nacional, que confere a qualidade de superprivilegiado, diz que essa qualidade pode ser relativizada. E onde foi relativizada? Na Lei de Recuperação de Empresas. Então, eu traço esse critério para que, acima de 150 salário mínimo, o que subir, eu poder pagar despesa processual, que são honorários advocatícios. E o que não subir, né, o que estiver abaixo disso, é crédito protegido. E a pressão de pobreza continua firme. Agora, eu quero fazer um outro corte, porque nós estamos falando de pobreza, né? E eu fico, às vezes, um pouco enfático em relação a isso, porque eu me lembro, menino, desse tempo, sabe?
de calça curta ainda, eu me lembro do tempo em que estar desempregado era sinônimo de vadiagem, e que não portar uma carteira de trabalho legitimava empurrar essa pessoa contra o muro e revistá-la, né? Eu me lembro de um tempo em que ser pobre demandava ir à delegacia de polícia pegar um atestado, né, de pobreza. E as pessoas que não viveram isso, né, e eu posso dizer que eu vivi esse tempo, eu vi isso com os meus olhos. E, por exemplo, eu tenho uma mãe, né, que minha mãe, ela é uma figura, como toda mãe de todo mundo, né? Eu não sou assim à toa, sou assim por causa da minha mãe, né? E a minha mãe, ela não pode pisar na delegacia. Se minha mãe entrar na delegacia, ela acha que ela é criminosa, e ninguém tira da cabeça dela que ela é criminosa, para você ter uma ideia, né? Então, imagina pessoas assim, simples como a minha mãe tem terceira série, né? É incompleta, entrando numa delegacia. Aí eu digo aos meus colegas, exigir do pobre que declare e comprove a sua pobreza é de uma dureza tão grande para determinadas pessoas que a gente precisa refletir sobre isso. Então, veja, quando na lei da reforma trabalhista aparece lá que o pobre tem que comprovar que é pobre, né? Senão ele não tem direito à assistência, pensa, senhores, esse artigo é o mesmo texto que está na Constituição Federal, inclusive o verbo é o mesmo, é comprovar, é o mesmo verbo. Como é que pode ser inconstitucional uma regra que repete a Constituição? Né? Como é que nós podemos interpretar a Constituição a partir de uma lei ordinária? Então, as pessoas às vezes me perguntam assim, Cleber, você está defendendo então que essa regra não tem eficácia? Não. A questão dos honorários de sucumbência, eu dou interpretação. E a questão da pobreza? Eu também dou interpretação. Então, assim, qual a interpretação? Se isso já estava na Constituição, e se a Constituição já tem interpretação de que a Lei 7.115 de 83 foi recepcionada e a declaração da pessoa é válida em relação à sua condição de pobreza, o que esse artigo quer dizer? Quer dizer isso que o Dani está colocando na pergunta dele, Platão. Quer dizer que sinais exteriores de riqueza encontrados no processo, isso já existia, mas a lei deixa bem claro para nós agora. Sinais exteriores de riqueza encontrados no processo são suficientes para que a presunção de pobreza seja substituída pela constatação de sinais de riqueza. Aí quem vai ter que fazer a prova é a parte, porque o juiz já passou por cima da presunção. Então, o juiz não precisa fazer isso, de usar uma ferramenta patrimonial para questionar a pobreza de quem se declarou pobre em juízo, certo? Eu acho que esse dispositivo precisa ser interpretado na Constituição dessa maneira. Agora, eu queria dizer só mais uma coisa. Vamos supor em tese, que o dispositivo colocado na reforma trabalhista não tinha essa intenção do legislador. Vamos supor que, na cabeça do legislador, e na sua liberdade de atuar com o poder legislativo, ele pensasse, eu quero tornar o processo do trabalho mais difícil e mais oneroso para filtrar. O legislador pensou assim, vamos dizer, em tese, ele pensou assim, para filtrar o número de ações trabalhistas, né, daquelas causas que eram surreais. A intenção do legislador pode até ser essa, mas a interpretação da lei, de novo, é um compromisso do juiz em relação à Constituição. Né? Se nós temos a Constituição e nós recebemos a lei de poderes independentes, a intenção do legislador pode até ser legítima, ser válida, mas ele, como nós, juízes, também se submete à Constituição. E tudo que nós fazemos, e fazemos de maneira fundamentada, submete à Constituição. E se não fundamentamos, estamos sob o crivo da Constituição. O legislador é igual, o Poder Executivo é igual. As ações podem ser dirigidas a determinado pensamento político, a determinado viés, mas o que comanda todos nós é a Constituição Federal. Eu não sei se respondi, viu? Mas eu aproveitei e já tratei da questão da pobreza. Kleber, respondeu muito bem, estou muito satisfeito, creio que os colegas também, pelo menos essa é a reação que se tem lá no chat. Olha, nosso muito obrigado, agradeço pela Enamate, a ministra Dora me pediu para agradecer a você, a todos os colegas que nos assistiram até agora. Muito obrigado a todos. Obrigado, ministra Dora, obrigado a todos vocês.